A gente vai falar sobre os tipos de receptores, tá? Então a gente tem aqui esquematizadinho vários tipos de receptores, a gente vai falar sobre todos, também sobre mecanismos de tolerância das células, beleza? Então vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas bastante informativo aí, com bastante coisa bacana. Então vamos lá, a gente fala sobre os tipos de receptores, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre os receptores é que os receptores, eles são estruturas proteicas, né? Que ficam ali incorporadas à membrana ou ficam dentro da célula, tá? Então, os receptores, eles são estruturas proteicas, beleza? E eles podem ficar ali na membrana, né? Então a gente tem, por exemplo, aquelas proteínas transmembrana, né? Mas a gente também tem um tipo de receptor que é intracelular, ou seja, ele é um receptor que vai estar lá no interior da célula, tá? Então são estruturas proteicas que podem estar transmembrana, através ali da membrana, ou no interior da célula, beleza? E uma outra coisa, né, que esses receptores precisam é de um ligante, tá? Então, um receptor ele só vai ser ativado quando a gente tiver um ligante atuando, né, ativando esse receptor. Então, os receptores, a gente pode colocar aqui o receptor, eles dependem de ligantes, né? Então, se a gente não tiver um ligante para se ligar a esse receptor e ativar ele, ele não vai executar nenhuma função, tá? E uma vez que esse receptor ele é ativado por esse ligante, uma vez que esse ligante ativa esse receptor, ele vai desencadear diversas ações ali dentro dessa célula, beleza? Diversas cascatas ali que vão mudar o interior dessa célula. E para que esse ligante ative esse receptor, a gente precisa ter uma coisa chamada de interação ligante-receptor. Eles precisam ter afinidade. Então, para ser ativado, o ligante e o receptor eles precisam ter afinidade. Tá? Então, o que seria essa afinidade? Então, aqui eu tenho um receptor, né? Um receptor com esse formato aqui, no formato de Y, por exemplo, né? E eu tenho um ligante que se encaixa perfeitamente aqui nesse Y, né? Então eu vou ter o quê? Vai ficar mais ou menos assim, né? Não tá aqui aquelas coisas não, mas só para a gente entender. Então aqui eu tenho, né, uma afinidade que a gente chama de chave-fechadura. O que seria isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de afinidade chave-fechadura. Beleza? Por quê? Esse ligante aqui, ele vai funcionar como se fosse uma chave para abrir esse receptor. Beleza? Então essa afinidade chave-fechadura, ela é uma afinidade que se dá quimicamente, beleza? Através das estruturas ali das moleculares desse ligante do receptor, tá? Então é como se eles se encaixassem ali perfeitamente, beleza? Então é um encaixe perfeito, uma afinidade química e estrutural. Então a gente pode colocar aqui uma afinidade estrutural e química. Beleza? Bom, então basicamente em relação aos receptores, isso que a gente precisa saber, tá? Aqui de modo geral. Agora a gente vai falar mais sobre cada um deles, tá? Então começando pelo primeiro receptor que a gente tem, tá? Que é o receptor inotrópico, tá? O receptor inotrópico, ele é formado, né, por esses canais inotrópicos de sódio, beleza? São canais, então pode ser chamado também de canais iônicos regulados por ligante, aquele mesmo que a gente viu no exemplo do potencial de ação. Então eles são formados por 5 subunidades proteicas, tá? Então a gente tem aqui uma proteína formada por 5 subunidades. A gente tem 5 subunidades proteicas, beleza? E aqui no meio a gente vai ter um poro central, né? Então a gente tem 5 subunidades proteicas e um poro central.
que vai servir justamente para a passagem dessas substâncias. Então, esse receptor ionotrópico, quando ele é ativado, né, aqui a gente vai ter uma área que é chamada de sítio de ligação. Deixa eu abrir um pouquinho mais esse espaço aqui. Vamos lá. Então, aqui em cima a gente vai ter uma área que é considerada sítio de ligação. Então, aqui a gente vai ter o sítio de ligação desse receptor, tá? Então, todos os receptores possuem um sítio de ligação, que é onde o ligante vai se ligar a esse receptor, tá? Então, aqui a gente tem esse ligante se ligando ao receptor. E uma vez que esse receptor é ativado, ele vai permitir a entrada de íons, tá? Então, quando é ativado, ele permite a entrada de íons, tá? Quais íons? Vai depender de qual tipo de receptor inotrópico que é. Então, pode ser um receptor inotrópico, por exemplo, de íon sódio, de íons cálcio, de íons cloreto, de íons potássio, enfim, podem ser receptores inotrópicos de diversos íons, beleza? Então, vai depender de qual íon a gente está falando, tá bom? Agora, quando esse receptor, né, ele permite a entrada de íons positivos, por exemplo, para dentro da célula, ele pode despolarizar essa célula. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, vamos pegar esses íons aqui. Então, se a gente tiver a entrada de sódio, cálcio, né, por exemplo, na célula, a gente vai ter um potencial de despolarizar a célula, né? Agora, se for um receptor inotrópico de cloreto, por exemplo, ele vai fazer o que? Ele vai inibir a célula, né? Repolarizar essa célula, beleza? Seguindo para o próximo tipo de receptor, né? Então basicamente é isso que a gente tem sobre o receptor inotrópico, né? Ele é formado por 5 subunidades proteicas, tem um poro central, né? E permite a entrada de íons, beleza? Diversos tipos de íons. Seguindo aqui a gente vai falar sobre um outro tipo de receptor, que é o receptor do tipo metabotrópico. Esse receptor metabotrópico, ele também é um receptor transmembrano, tá? Então o receptor metabotrópico é um receptor transmembrano, beleza? E ele também é um receptor que tem um sítio de ligação aqui fora da célula, né? Então aqui a gente tem esse sítio de ligação no receptor metabotrópico, tá? E o receptor metabotrópico, ele recebe esse nome de metabotrópico, ele é um receptor ligado a uma proteína G, tá? Então ele é um receptor ligado a uma proteína G. O que seria essa proteína G? A proteína G ela é formada por essas três moléculas aqui, tá? Então a gente tem, por exemplo, uma molécula beta, uma molécula delta e uma molécula alfa, que é essa azulzinha aqui, tá? Então, quando esse receptor é ativado, o que que acontece? A gente tem aqui um ligante se ligando a esse receptor e ativando ele. Aí aqui a gente tem que esse receptor ele é ativado. O que que vai acontecer? A gente tem aqui a gente tem três moléculas, uma beta, uma alfa, uma beta, uma delta e uma alfa. E essa alfa está ligada a um GDP, né? Esse GDP, quando essa molécula é ativada, a gente vai ter a fosforilização. Então o GDP ele é fosforilizado em GTP, tá? Então ele vai virar GTP. E a gente vai ter que essa molécula alfa ela vai se soltar, tá? Então quando esse receptor metabotrópico ligado à proteína G ele é ativado, a gente tem que o alfa se solta da proteína G e o GDP fosforiliza e forma o GTP. E a partir daí, essa molécula alfa mais o GTP vão ativar diversas vias dentro da célula, tá? Agora falando sobre os tipos de proteína G, tá? Então tá aqui embaixo. A gente tem três tipos de proteína G. A gente vai falar sobre cada uma delas. Tem a proteína G, a proteína G do tipo GS, GI e GQ, tá? A GS, ela é um tipo de proteína G, que quando ela é ativada, né, a gente tem aqui o ligante se ligando a esse receptor de proteína G. A gente vai ter essa molécula alfa se soltando, né, e o GDP fosforilizado virar GTP. E aí a gente vai ter a ativação de uma via, né, AMP cíclica,
dentro dessa célula. Então, a gente vai ter ativação de uma via AMP cíclica. Essa via AMP cíclica vai ativar uma outra via de proteína quinase do tipo A. E essa proteína quinase do tipo A ela vai atuar lá no núcleo da célula, ativando uma via de sinalização CREB, beleza? Isso falando assim, de forma bem resumida. E essa via de sinalização CREB lá no interior da célula, ela vai fazer com que a gente tenha, né, ela vai induzir ali um aumento da síntese proteica, beleza? Essa proteína quinase do tipo A, ela também pode ativar outras vias, tá? Então, ela também pode ativar outras vias. Como, por exemplo, ela pode ativar proteínas canais, né? Então, essa proteína quinase tipo A, ela pode ativar proteínas canais. Ela pode fosforilizar, ela pode atuar fosforilizando enzimas, né? Para atuar em outras reações. Então, essa proteína quinase tipo A, quando ela é ativada, né? Nessa proteína IgS, ela vai ativar, ela vai fazer com que várias coisas aconteçam dentro dessa célula. Então, ela pode ativar uma via CREB e aumentar a síntese proteica, e ela também pode trabalhar com outras vias, né, ativando enzimas ou ativando proteínas canais, permitindo a entrada de íons aí nessa célula. Tá? Então, essa proteína quinase tipo A, ela é muito importante. Outro tipo de proteína. E outra coisa, né? Então a gente pode colocar aqui que a proteína GS, né? A principal função dela é induzir a síntese proteica. Né? Então a principal função é essa, síntese proteica. Quando a gente pensa em proteína GS, tá? Quando a gente pensa, né, em receptor metabotrófico ligado à proteína GS, a gente tem que lembrar da síntese proteica. Essa outra aqui é a proteína G ligada, proteína receptor metabotrófico ligado à proteína GI, beleza? Então aqui a gente tem que houve a fosforilização do GDP, né, que é a guanina de fosfato, virou guanina trifosfato, o alfa se soltou, e esse alfa ele vai ativar aqui nessa célula, né, o que ele vai fazer? Aqui na célula a gente tem canais de cálcio, né, então vamos imaginar que a gente tem aqui canais de cálcio. O que ele vai fazer? Primeiro, essa molécula alfa ela vai vir aqui e ela vai fechar esses canais de cálcio. Tá? Depois, ela vai inibir a ativação da via AMP cíclica. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter a via AMP cíclica, então a gente não vai ter síntese de proteínas. E esses canais de cálcio, né, que o cálcio estava entrando aqui, o cálcio vai parar de entrar. Ou seja, a gente tem carga positiva parando de entrar dentro dessa célula. Essa célula vai ficar inibida. Então, essa proteína, esse receptor metabotrópico ligado à proteína GI, ele vai ter um papel inibitório nessa célula, ele vai causar a hiperpolarização dessa célula, beleza? Então, essa proteína G do tipo I, ela é inibitória. A gente vai colocar aqui que ela é inibitória. Beleza? Por quê? Porque ela causa hiperpolarização da célula, né? Então, a gente encontra, por exemplo, lá no nosso coração, a gente tem nas células cardíacas receptores, né, ligados à proteína GI. E quando a acetilcolina ela se liga a esses receptores ligados à proteína GI lá no coração, ela fecha esses canais de cálcio, né? E aí a gente tem uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, um exemplo aí desses receptores. Por quê? Porque ela vai inibir as células cardíacas de contraírem, então vai diminuir a frequência cardíaca, beleza? Então, um exemplo aí de receptor metabotrópico ligado à proteína GI são esses encontrados lá no coração, tá? Aqui da proteína GS eu acabei esquecendo de falar, mas a gente também encontra esse receptor ligado à proteína GS lá no nosso coração, tá? E quando a adrenalina, por exemplo, se liga a esses receptores metabotrópicos ligados à proteína GS lá no nosso coração, a gente vai ter um aumento da síntese de proteínas contráteis no coração, o que vai elevar a nossa frequência cardíaca, beleza? Então, exemplos aí desses receptores metabotrópicos. E um outro tipo de receptor metabotrópico, né, é a receptor metabotrópico ligado à proteína GQ, tá? Então, quando ela é ativada, a gente vai ter aquele mesmo processo, o alfa se soltou, o GDP, a guanina de fosfato, virou guanina trifosfato, e aqui a gente vai ter a ativação de uma outra via, que é uma via chamada de
via IP3, beleza? O IP3, né, é o indositol trifosfato, né? O indositol trifosfato, o IP3, ele vai atuar lá no retículo endoplasmático dessa célula, tá? Então esse negocinho azul aqui é o retículo endoplasmático, né? E ele vai fazer com que o retículo endoplasmático libere cálcio no interior dessa célula, beleza? Então a gente tem cálcio armazenado no retículo endoplasmático. Quando o IP3 atua no retículo endoplasmático, esse cálcio que estava armazenado vai ser mandado para o interior da célula. E aí o que a gente tem? Né? A gente tem canais de cálcio dentro dessa célula, né? E quando o retículo endoplasmático libera esse cálcio, a gente vai ter uma mudança no interior da célula. E esses canais aqui são canais voltagem de cálcio. Ou seja, a gente vai ter a entrada de ainda mais íons cálcio dentro dessa célula, beleza? Então esse receptor causando assim uma despolarização. Então a gente pode dizer que esses receptores ligados à proteína G aqui, eles são receptores excitatórios. Por que excitatórios? Porque eles causam a despolarização dessa célula. Beleza? Por quê? Vai ativar via IP3, via IP3 vai atuar lá no retículo endoplasmático, causando a liberação de cálcio. Quando o cálcio é liberado, o interior dessa célula muda, ativando, né? Ativando canais voltagem de cálcio que se abrem e permitem a entrada de ainda mais cálcio, despolarizando a célula. Tá? Então, um exemplo disso a gente tem, por exemplo, lá no sistema digestório, né? Se a gente for pensar no nosso estômago. Né? Quando a acetilcolina se liga a receptores metabotrópicos ligados à proteína GQ lá no estômago, né? Ela vai ativar essas via IP3, retículo plasmático, a gente vai ter entrada de cálcio, né? E a partir da entrada desse cálcio, a gente vai ter a produção, né? A liberação do ácido clorídrico lá no estômago, que é importante para a nossa digestão, beleza? Então, esse é o último tipo de receptor ligado a receptor metabotrópico, ligado à proteína G que a gente tem, tá? Então aqui a gente já viu, né, os receptores metabotrópicos, são receptores ligados à proteína G, a gente tem três tipos. Esse receptor metabotrópico ligado à proteína GS, ele aumenta, né, induz a síntese proteica nas células. O GI, ele atua de forma inibitória, inibindo as células. E o GQ, ele excita as células, ele vai levar a um potencial de ação. Então, ele promove o potencial de ação através dessa polarização. Beleza? Então, basicamente é isso. Indo para o próximo agora, a gente vai falar sobre o receptor ligado à tirosina quinase. Então, esses receptores ligados à proteína quinase, né, eles são receptores que estão muito ligados a fatores de crescimento, tá? Então, esses receptores são receptores ligados a fatores de crescimento. Então, a gente vai ter que, por exemplo, alguns hormônios, né, como, por exemplo, se a gente for pensar o GH, os hormônios da tireoide, T3, T4, eles se ligam, né, a receptores ligados à tirosina quinase, né? E a partir da ativação desses receptores, a gente vai ter várias cascatas dentro da célula que vão levar à síntese proteica. A gente já vai ver isso, tá? Então, esses receptores ligados à tirosina quinase, eles são receptores transmembrana, né, como a gente pode ver aqui, tá? Então, são receptores transmembrana. E aqui a gente tem a tirosina quinase, essa proteína quinase, tá? Eles são ligados a uma proteína quinase. Então, quando a gente tem um ligante se ligando aqui a esses receptores, eles são ativados. Essa proteína quinase ela vai sofrer um processo de fosforilização, tá? Então, essa proteína ela vai ser fosforilizada, tá? E aí a gente vai ter ativação de várias vias dentro da célula, só que a gente vai ver isso melhor aqui nesse desenho, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, quando um ligante se liga aqui a esse receptor, ele vai ativar esse receptor. Essa proteína quinase ela vai ser fosforilizada, então fosforiliza. A partir da fosforilização ela vai ser ativada, né? E aí ela vai ativar outras vias. Então a gente vai ter ativação, por exemplo, de uma via JAK-STAT, tá? Então a gente vai ter ativação da via
JAK-STAT, depois a gente vai ter ativação de uma via JAK, depois uma outra via STAT, e aí a gente vai ter um processo de transcrição gênica lá dentro da célula. Essas vias vão ativar, né, ali no final um processo de transcrição gênica no interior da célula, né? Então a gente vai ter aqui que vão ativar vias que vão atuar lá no nosso DNA e no nosso RNA, levando ao processo de transcrição gênica, e aí a gente vai ter um aumento na síntese de proteínas, que vai levar a um aumento de síntese de proteína, beleza? Na síntese proteica, tá bom? Então, basicamente, é assim que esse receptor ligado à tirosina quinase ele funciona. Agora, um exemplo, né? Vamos supor que a gente está falando desse receptor de tirosina quinase lá no nosso músculo esquelético, tá? Então, lá no músculo esquelético, a gente vai ter, por exemplo, esse receptor ligado à tirosina quinase aqui, né? Vai fosforilizar, né? Vamos supor que a gente tenha alguma... Vamos supor que a gente tenha insulina, tá? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, então aqui a gente tem um ligante que é a insulina, tá? E a gente está falando de um receptor ligado à tirosina quinase lá no músculo esquelético, tá? Então, finge que isso aqui é um músculo esquelético. Essa célula aqui é uma célula do nosso músculo esquelético, beleza? Então, a insulina se ligou a esse receptor de tirosina quinase, né? Ele fosforilizou, ativou uma via JAK-STAT, ativou uma via JAK, uma via STAT, levou ao processo de transição gênica e sintetizou proteínas. Essas proteínas sintetizadas, elas vão ser responsáveis por levar os transportadores de glicose GLUT4 do músculo lá para a membrana. Então, essas proteínas sintetizadas, o que elas vão fazer? Elas vão carregar o GLUT4, lá para a membrana. E quando esse GLUT4 chega na membrana, a gente tem que as moléculas de glicose, elas entram na célula através desse GLUT4, beleza? Então, esse receptor de tirosina quinase ele é encontrado, por exemplo, lá no músculo esquelético. E uma das funções dele lá no músculo esquelético é justamente essa, né, de sintetizar proteínas que levam os transportadores de glicose e GLUT4 do músculo para a membrana, tá? Porque os transportadores de glicose, a gente tem diversos tipos, né? Tem, por exemplo, o GLUT2, que é encontrado lá nas nossas células pancreáticas e no fígado, né? Tem o GLUT1, o GLUT3, o GLUT4, né? Que é encontrado, por exemplo, nos nossos músculos esqueléticos, em outras partes, mas principalmente no músculo esquelético. Esse GLUT4, né? Ele fica no interior da célula e ele precisa ser levado para a membrana para a glicose entrar, né? O GLUT2, por exemplo, no pâncreas, ele já fica na membrana, né? Então, aqui no caso, nas células musculares, esse receptor de tirosina quinase ele é muito importante para sintetizar proteínas que vão levar esse GLUT4 lá para a membrana para entrar a glicose, beleza? Então aqui foi um exemplo de uma ação desse receptor ligado à tirosina quinase, tá? Um exemplo que eu dei aqui. Mas de modo geral, a gente tem que, na maioria das vezes, ele vai induzir a síntese proteica, tá? Então a gente pode dizer que o receptor ligado à tirosina quinase, a principal função dele é o aumento na síntese proteica, beleza? E agora, descendo, a gente tem o último tipo de receptor, tá? Por último, porém não menos importante, que são os receptores intracelulares, beleza? Então, vamos lá. Esses receptores intracelulares, como o nome diz, né, eles estão dentro da célula, né? Então, são receptores encontrados no interior das células. Ou seja, para o ligante se ligar a esse receptor, esse ligante precisa ser lipofílico. Então, aqui a gente vai desenhar aqui, ó, vamos fazer aqui um ligante, né? Então, aqui a gente tem um ligante. Então, esse ligante, ele precisa ser uma molécula, uma substância lipofílica, né? Por quê? Porque para se ligar no receptor, ele precisa atravessar essa membrana, tá? Então, a gente tem que, por exemplo, né, receptores intracelulares, hormônios, esteroides, né, os principais ligantes. A gente pode citar, por exemplo, os hormônios esteroides, né? Então, os hormônios esteroides, eles são produzidos a partir do colesterol lá no retículo endoplasmático agranular,
né? E eles conseguem atravessar essa membrana, né? Então eles atravessam a membrana e eles se ligam a esses receptores lá no interior da célula, tá? Então, um exemplo aqui a gente poderia citar, sei lá, o cortisol, né, que se liga a receptores no interior da célula, né? Por quê? Porque é hormônio esteroide, aldosterona, enfim, tem diversos hormônios que vão se ligar a receptores lá no interior da célula, beleza? E uma vez que eles se ligam a esses receptores eles vão até o interior da célula, e lá no interior da célula eles vão ativar vias, né, que vão causar modificações nesse RNA, levando à formação de RNA mensageiro, de um RNA mensageiro. Tá? E esse RNA mensageiro ele vai levar ao aumento da síntese de proteínas, beleza? Então, esses setores aqui eles vão aumentar um processo que a gente chama de expressão gênica, tá? Então, eles aumentam a expressão gênica dentro da célula, né? Levando à formação de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai levar a um aumento da síntese de proteína, da síntese proteica, beleza? Então a gente pode dizer que esses receptores intracelulares, a principal função deles, né, é aumentar ali a síntese de proteínas, beleza? Então a gente já viu, né, todos os tipos de receptores aí, e a gente viu que, de forma geral, a principal função desses receptores é aumentar a síntese proteica, né? Então a gente tem receptores que vão aumentar a síntese proteica, tem receptores, vamos fazer um resuminho aqui do ladinho. Então a gente viu os 4 tipos de receptores. Então a gente viu os receptores. Então a gente viu receptores ionotrópicos, né, que permitem o quê? Passagem de íons. A gente viu receptores metabotrópicos. Então, esses aqui são de íons. Os metabotrópicos, né, que são ligados à proteína G, né? 3 tipos. Né? Então, a gente tem lá a proteína GS, GI e GQ. A gente tem os receptores ligados à proteína quinase, tirosina quinase, né, perdão. Receptores de tirosina quinase, né? E a gente tem os intracelulares, né? Então a gente tem que os receptores ligados à tirosina quinase e os intracelulares, a principal função deles é o quê? Síntese proteica. Então a gente vai ter aqui principalmente síntese proteica, né? Os ionotrópicos, passagem de íons, tá? Então, passagem de íons, né? Que podem levar a despolarização e hiperpolarização. E os metabotrópicos podem levar ao aumento de síntese proteica, inibição da célula ou despolarização, tá? Agora, uma coisa importante também, quando a gente fala em síntese proteica, né, não significa necessariamente que eles vão sintetizar proteínas né, que vão atuar só dentro da célula, né, ou, sei lá, em outras células, enfim. Essas proteínas aqui, por exemplo, se a gente for pensar, né, podem ser, por exemplo, né, proteínas canais. Então, eles podem sintetizar, por exemplo, proteínas canais, né? Que vão permitir passagem de quê? Passagem de íons, passagem de água, passagem de, enfim, diversas substâncias, diversas moléculas, tá? Então, quando a gente fala nessa síntese proteica, né, pode ser, por exemplo, síntese de mitocôndria, né? Vai sintetizar organela, né? Então, a gente tem, por exemplo, os hormônios da tireoide, eles atuam, né, nesse setor de proteína quinase, eles atuam, perdão, em receptores intracelulares, né? Então a gente tem o T3 e o T4 atuam em receptores intracelulares, eles levam a aumentos de síntese proteica, né? Que proteínas são essas, né? Então eles vão sintetizar lá, por exemplo, a mitocôndria, né? Vai aumentar a síntese de mitocôndria e também de proteína canal. Proteína canal,
proteína carreadora, na verdade, que vai aumentar a bomba de sódio e potássio. Então, os hormônios, né, quando eles atuam nesses receptores, eles vão levar a síntese de proteínas que não são, né, que podem ser proteínas, podem ser organelas intracelulares, podem ser proteínas canais, né, de íons, de água, de diversas substâncias. Tá? Então, só para expandir um pouquinho, né, essa ideia ah, dessa síntese proteica, né? Porque falar só síntese proteica, você fala, mas, pô, vai sintetizar que tipo de proteína? Né? Então a gente tem lá no coração que esses receptores ligados à proteína GS, eles vão aumentar, por exemplo, a síntese de proteínas contráteis, né? No músculo liso, o receptor ligado à proteína GS, a metabotrópico ligado à proteína GS, ele vai sintetizar proteínas que inibem a miosina TPase, que é a enzima responsável pela contração muscular. Então, no caso lá, esse receptor GS ele vai ter um efeito inibitório, beleza? Então, só para a gente desmistificar um pouquinho sobre esses receptores, beleza? E agora que a gente vai falar sobre mecanismos de tolerância, tá? Então, a gente tem um desenhozinho aqui. E o que são esses mecanismos de tolerância, né? Quando um receptor, né, ele se sente ameaçado, por exemplo, a gente tem dois tipos. Né? O primeiro é quando ele se sente ameaçado, né? E o segundo é quando ele é bloqueado, por exemplo. Então, esse primeiro aqui é quando o receptor se sente ameaçado. Tá? Então, quando o receptor ele se sente ameaçado, o que vai acontecer? Imagina que a gente tem aqui um monte, por exemplo, vamos falar um exemplo da insulina. Tá? Então, imagina que a gente tem, a pessoa come muito açúcar o dia inteiro, né? Então toda hora ela vai ter pico de insulina. Então imagina que nesses receptores a gente vai ter um monte de insulina se ligando toda hora. O que vai acontecer? Esses receptores aqui, eles vão se sentir ameaçados. Então, os receptores se sentem ameaçados pela alta quantidade de ligantes. Por exemplo, né? No caso aqui a gente está falando da insulina. E o que vai acontecer? Esses receptores eles vão se internalizar, ou seja, eles vão entrar para dentro da membrana. Tá? Então, quando eles se sentem ameaçados, o que eles fazem? Eles internalizam. Tá? Então, eles entram para dentro da membrana. Entram para dentro da célula. Quando eles fazem isso, quando eles entram para dentro da célula, os ligantes não conseguem mais se conectar a esses receptores. Tá? Então, esse processo aqui esse mecanismo é um mecanismo que a gente chama de down regulation, né? Ou dessensibilização, tá? Então, esse processo aqui ele é chamado de, deixa eu fazer de preto, esse processo, esse mecanismo ele é chamado de dessensibilização, acho que é assim mesmo que escreve, tá? Que é a tradução, tá? Dessensibilização é a tradução para down regulation. Então o nome em inglês ele é muito mais fácil, se a gente for pensar, down regulation, regulação para baixo, né? Em português a gente fala dessensibilização, em inglês down regulation, tá? Então esse mecanismo aqui, no qual o receptor se sente ameaçado e vai para dentro da célula, é chamado de down regulation, beleza? Agora, se a gente for pensar, por exemplo, no caso da resistência à insulina, vamos falar aqui, resistência à insulina, beleza? Vamos lá. A gente viu que a insulina, lá no músculo esquelético, por exemplo, ela se liga a receptor de proteína quinase, né, que vai ativar várias vias, vai atuar lá no núcleo da célula, vai fazer o quê? Síntese de proteína. Então vai ter síntese proteica, né? Aí essas proteínas elas vão pegar o GLUT4 e elas vão levar lá para a membrana. E aí a glicose ela vai entrar no GLUT4 e vai entrar na célula, tá? Quem faz isso aqui é a insulina se ligando ao receptor.
Agora imagina, né, que a gente tem aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a gente tem insulina, a gente tem um monte de insulina se ligando nesse receptor. O que que ele vai fazer? Esse receptor aqui, ele vai se sentir ameaçado. Quando ele se sente ameaçado, o que ele vai fazer? Opa, ele vai entrar dentro dessa célula. Então ele vai entrar dentro da célula, né? Quando ele entra na célula, a insulina não consegue se ligar a esse receptor. E aí o GLUT4, aí não vai ter síntese proteica. Aí o GLUT4 não vai ser mandado para lá. Então não vai ter síntese proteica, não vai ter GLUT4. O que que vai ter? Vai ter um monte de insulina aqui que não consegue se ligar a receptor nenhum, porque não tem receptor na membrana, e vai ter um monte de glicose, tá? Esse processo aqui é o que desencadeia o que a gente chama de resistência à insulina, tá? Então isso que é, por exemplo, a resistência à insulina. Então no caso da resistência à insulina, a gente tem que os receptores da insulina sofreram um mecanismo de tolerância, né, chamado de sensibilização, down regulation, ou seja, os receptores de insulina se internalizaram, né, e a insulina não tem com quem se ligar, beleza? Então, basicamente é isso. E agora a gente tem aqui um outro tipo de regulação, né, que é o contrário, tá? Então vamos supor, por exemplo, o nosso, o nosso corpo, né, as nossas células, elas são muito inteligentes, tá? Então, uma vez que algo sai do que é considerado normal, as nossas células elas tentam compensar aquilo. Então, vamos supor, né, que você tem aqui esses receptores, né, na célula. Então, a gente teria que dar uma divididinha aqui. Então, você tem receptores na célula, né? Aí você utiliza, né, alguma substância, né, por exemplo, um fármaco, você está doente com alguma coisa, você utiliza um fármaco que vai inibir esses receptores aqui. Então você utiliza um fármaco, né, inibe esses receptores, tá? Então nesse caso aqui a gente tem os receptores são inibidos, tá? O que que vai acontecer quando esses receptores são inibidos? A própria célula, né, o núcleo da própria célula, ela vai sintetizar proteínas. Que proteínas são essas? São proteínas transmembrana, são receptores. Então, nesse caso aqui, quando os receptores eles são inibidos, o que que a célula faz? A célula, ela cria mais receptores e manda para a membrana. Cria não, né? Esse cria aqui ficou meio estranho. A célula sintetiza, né? Então ela sintetiza mais receptores e manda para a membrana, tá? Então quando a gente tem a inibição dos receptores, a gente tem que a célula ela sintetiza mais receptores e manda para a membrana. Esse processo aqui é um processo chamado de suprarregulação, né? Em português, ou em inglês, up regulation. Beleza? Então esse processo aqui, no qual os receptores são inibidos e a célula sintetiza novos receptores, ela manda mais receptores. Então imagina que aqui a gente tem uns ligantes aqui, né? O que acontece? Esses ligantes, eles se ligam aos receptores. Porém, esses receptores estão bloqueados. Então, eles não vão ter ação nenhuma, né? Aí a célula faz o quê? A célula vai, manda mais receptores, né? E aí esses ligantes aqui, que se ligaram a esses receptores e não tiveram sucesso, eles vão se ligar a esses novos receptores que estão sendo mandados ali para a membrana pela célula, beleza? Então esse processo é chamado de suprarregulação ou upregulation. Então aqui a gente tem upregulation e aqui downregulation, beleza? Então, de modo geral, é isso. Então, a gente viu mecanismos de tolerância, a gente viu todos os tipos de receptores, receptores intracelulares, ligados à tirosina quinase, metabotrópicos e ionotrópicos. Então, é isso o vídeo sobre os tipos de receptores que a gente tem. Beleza? Valeu!